Olá, meu irmão querido, graça e a paz. Eu sou o pastor Wellington Santos e a partir deste momento nós iremos navegar no oceano da palavra de Deus. Meus parabéns para você que acessou este link e agora vai aprofundar nas principais matérias da teologia sistemática. Primeiramente, o que é a teologia sistemática? Anote isto. A teologia é o estudo sistemático de Deus e das verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Ela organiza os principais ensinamentos bíblicos e as doutrinas da nossa fé cristã. Durante esse curso, eu estarei abordando as principais matérias como a própria teologia. A palavra teologia é o estudo sobre Deus. Eu estarei falando sobre os seus atributos, porque não tem como conhecer a Deus sem conhecer os seus atributos, porque Deus ele é onipresente, Deus ele é onisciente, Deus ele é onipotente, imutável, ele é espírito, ele é a verdade, ele é santo, ele é amor, ele é a justiça. Neste curso eu irei falar também sobre a bibliologia. O que é a bibliologia? Bibliologia é o estudo sobre a palavra de Deus. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, todo aquele que deseja conhecer a palavra de Deus, ele é instruído nesses fundamentos da fé. Neste curso também eu estarei falando sobre a cristologia. O que é cristologia? Cristologia é o estudo sobre Cristo e durante o estudo sobre Cristo irei abordar sobre a divindade de Cristo e também a sua humanidade. Jesus, ele teve duas naturezas, a natureza humana e também a natureza divina. Este é o grande mistério da doutrina de cristologia. Como entender essas duas naturezas? Como compreender um Deus que se fez homem e agora está no céu e é o próprio Deus? E nós iremos também falar sobre a sua encarnação, a sua morte e a sua missão redentora, o qual salvou toda a humanidade que estava caída e perdida nos seus delitos pecados. Esta matéria é fascinante e nós iremos falar também sobre a pneumatologia. E dentro desta matéria de pneumatologia, eu quero ser aqui bem sensato, nós iremos abordar principalmente os dons espirituais, iremos falar sobre o fruto do Espírito e também os símbolos do Espírito. Quando eu falo de dons, eu falo de ferramentas que o Espírito Santo nos confiou. Você sabia que o Espírito Santo nos concedeu 9 dons espirituais? E esses 9 dons estão dentro de 3 categorias: a categoria de revelação, a categoria de poder e a categoria de inspiração. O que é a categoria do saber ou categoria de revelação? São os dons que são fragmentos divinos que Deus concede para aquele que almeja crescer no ministério. Então nós temos aí 3 dons na categoria de revelação, que são o dom do saber, o dom de sabedoria, o dom da ciência e o dom de discernimento de espíritos. Então esta categoria de sabedoria, nós temos 3 dons: sabedoria, ciência e discernimento de espíritos. Na segunda categoria, nós temos 3 dons, e esta categoria é a categoria do poder. Nós temos dentro desta categoria o dom da fé,
o dom de maravilhas e o dom de curar. E a terceira categoria é chamada de categoria de inspiração, que é o dom da profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. E esta matéria é fenomenal, que você possa estar continuando assistindo e crescendo em graça. Também iremos falar sobre o fruto do Espírito, a atuação do Espírito Santo no meio da igreja, por meio daqueles que desejam ser transformados, impactados pelo Espírito. Quando eu falo fruto do Espírito, percebeu que eu falei no singular? Porque não são frutos, é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Lembra da mexerica? Não é um fruto, não são frutos, é um fruto. Você pega a mexerica e você vai descascar a mexerica e vai perceber que neste fruto contém gomos. O fruto é a mexerica e no fruto ali contém gomos. Ou seja, do lado espiritual, o fruto é o amor que contém outros gomos. Quais são esses gomos? Exemplo, o amor, que é o fruto do Espírito, que é o amor de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 5. Vamos ler esse texto sagrado. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o amor de Deus é o fruto do Espírito. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Olha o que está escrito. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o fruto que é o amor, ele vai produzir gozo. O que é gozo? Gozo é alegria. Então, o amor de Deus que foi derramado no seu coração vai produzir alegria. O amor é o fruto do Espírito. Este amor produz a paz. Que paz é esta? A paz que excede todo entendimento. Este amor também produz a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Então, é tudo obra do amor de Deus, do fruto do Espírito. Em seguida, na mesma matéria de pneumatologia, iremos falar sobre os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, na Bíblia, ele aparece com alguns símbolos, e um dos mais importantes é o vento. O vento é o símbolo do Espírito Santo, porque o vento ninguém vê, mas sente a sua presença. Da mesma forma, ninguém vê o Espírito, mas sabe que ele está atuando pela sua presença e pela sua força. Outros símbolos, como água, como o próprio fogo, como pomba, como selo, como o azeite, tudo isto é o símbolo do Espírito Santo. Depois de falar sobre pneumatologia, neste curso também nós iremos falar das temáticas da escatologia. A escatologia é o estudo dos acontecimentos dos últimos dias, onde iremos falar sobre o princípio das dores, onde iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Em seguida, que a igreja for arrebatada, nós iremos estar nos céus com Deus, participando do tribunal de Cristo. Vale ressaltar que o tribunal de Cristo não é o juízo final. Muitos pensam que o tribunal é o juízo final. Não. O tribunal de Cristo são para os salvos em Cristo. O juízo final são para os ímpios. E nesta matéria irei explicar esses mistérios. Está escrito, primeira carta de Paulo,
aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17 e 18. Anote isto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o texto fala, portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Olha que tremendo, irmãos. Então o arrebatamento da igreja é uma realidade para os seus, para os salvos em Cristo. Dentro desta matéria, iremos falar também sobre os 7 selos de Deus, sobre as 7 trombetas de Deus e sobre as 7 taças da ira de Deus, explicando cada item de conforme a palavra de Deus. E também a grande tribulação, os novos céus e nova terra. Olha que tremendo. A escatologia não é para causar medo, é para mostrar para você que a história da humanidade está nas mãos de Deus. Que você possa, então, crescer em graça, em estatura, diante de Deus e principalmente diante dos homens. Então, esta matéria será uma matéria magnífica. Lembrando, senhores, que o arrebatamento da igreja é o momento em que Cristo virá buscar os salvos. O arrebatamento da igreja é o momento em que Cristo irá buscar os salvos, buscar aqueles que perseveraram na fé. Depois de falar sobre escatologia, entraremos em outra disciplina que é a matéria de amartiologia. O que é a martiologia para você? A martiologia é a doutrina do pecado. Iremos falar sobre o pecado da humanidade e também sobre a origem deste pecado. Porque o pecado se deu no céu primeiramente com um querubim, o qual Deus criou com toda a perfeição, com toda a sua graça, mas este querubim se revoltou contra Deus e perdeu a sua posição. Então iniciou-se o pecado original. Depois desta matéria, nós temos o medicamento desta matéria, que é a soteriologia. O que é soteriologia que você vai aprender aqui neste curso? A soteriologia é a doutrina da salvação do homem. Olha que tremendo, a doutrina da salvação do homem. Ou seja, Deus preparou o escape para toda a humanidade. O homem está caído no jardim do Éden, aí Deus lança a primeira profecia bíblica. Anote isto, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus diz para o homem caído: eu porei inimizade entre ti e entre a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. E esta vai ferir a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia! Quem que é a semente da mulher? A semente da mulher é Jesus. A mulher no texto ali automaticamente é Eva, mas a profecia estava se referindo a Maria. Da semente da mulher, Jesus iria nascer, iria ferir a cabeça da serpente. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Grava isto e anote. Falar de Jesus não deve ser obrigação. Falar de Jesus tem que ser um privilégio, é uma honra falar do nome de Jesus. E nesta matéria de soteriologia, irei falar sobre as 10 principais, ou os 10 principais passos. Nesta matéria de soteriologia, irei falar
sobre os 10 principais passos para a salvação. Dentro deles, nós temos a presciência de Deus. O que é presciência? É o amor de Deus. O primeiro passo é você compreender que Deus te amou antes da fundação do mundo. O segundo passo é a obra expiatória da cruz. É você entender que você foi salvo pelo Calvário, pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós. O terceiro passo é a graça de Deus que nos alcançou. Vós sois salvos pela graça, e isto não vem de vós, porque é dom de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Depois desse passo da graça, nós temos o quarto passo, que é a fé. Romanos, capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé. O quinto passo, o arrependimento, que é a mudança da mente, a transformação da mente. Então, para ser salvo, tem que ter o arrependimento. E o arrependimento está acompanhado pela conversão. Por isso que a conversão é o sexto passo. Arrependimento, mudança na mente. Conversão, mudança de atitude. Logo em seguida, a reconciliação. Oitavo passo, a regeneração, que é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nono passo, a justificação. E o 10º passo, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tudo dentro desta matéria para você. Então, se eu fosse você, pegava a caneta e anotava tudo durante essas ministrações que eu estarei abordando na segunda aula, iniciando sobre a teologia. Falaremos também sobre a matéria de demonologia. O que é isto? Demonologia é o estudo sobre os demônios. Nesta matéria, iremos falar sobre batalha espiritual, que é uma grande realidade na nossa vida. Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque, na verdade, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados, é contra potestades, é contra os príncipes das trevas, é contra as hostes espirituais da maldade que vivem nas regiões celestiais. Aí tem um conselho de Paulo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo isto, permanecer inabalável. Nesta disciplina, eu vou te mostrar quem é o seu inimigo e quais são as suas armas para vencer o inimigo. Eu vou lhe apresentar quem é o seu inimigo e quais são as suas armas para vencer o inimigo. Então você deve manejar bem as armas da sua milícia. Depois desta matéria de demonologia, nós iremos falar sobre angelologia, que é o estudo sobre os anjos de Deus. Que nós temos classes angelicais, ou categorias angelicais, ou hierarquia angelicais. Nós temos os próprios anjos de Deus que está ao nosso serviço. Nós temos os querubins. Querubim é o protetor, o guardião do trono de Deus. E lembra que o diabo ele foi um querubim. Ele é um querubim desempregado, mas ele é um querubim. Nós temos também serafins que assistem diante de Deus, acima de Deus, nas maiores alturas. Nós temos também os arcanjos. A Bíblia fala de apenas um arcanjo, que é o arcanjo Miguel, mas Daniel diz que existem outros arcanjos. Então nós iremos abordar aqui quem são esses anjos, serafins, querubins e arcanjos dentro da matéria de angelologia. E nós iremos também falar sobre a matéria de hermenêutica bíblica. Hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretação. Então, hermenêutica
é a ciência da interpretação das Escrituras. Ela ensina princípios para entender corretamente o texto bíblico. A hermenêutica ensina a evitar interpretações erradas. A hermenêutica ensina a compreender o contexto histórico e literário. A hermenêutica garante que a palavra de Deus seja interpretada com fidelidade. Então, se você deseja ser fiel nas Escrituras, se você deseja ser um grande expositor, permaneça nesse curso, tenha paciência, anote tudo e não perca nada. Nós iremos também falar sobre a homilética, que é a arte de pregar. A homilética é a disciplina que ensina como preparar sermões. Olha que interessante. Você vai ter aí uma grade, uma disciplina. Eu vou pregar uma mensagem textual, uma mensagem expositiva, uma mensagem temática. Então, a homilética te ajuda a ter uma comunicação bíblica e com clareza. A homilética transforma o estudo bíblico em mensagem viva para a igreja. E a última matéria, que é a eclesiologia, a doutrina da igreja. E nesta matéria, iremos falar sobre a natureza da igreja, a missão da igreja, os ministérios, os sacramentos, porque a igreja ela é o corpo de Cristo. Então anote o que você vai aprender neste curso. A teologia, o estudo sobre Deus, a bibliologia, o estudo da Bíblia, a cristologia, o estudo de Cristo, a pneumatologia, o estudo do Espírito, a escatologia, o estudo dos acontecimentos dos últimos dias, a martiologia, o estudo do pecado, soteriologia, o estudo da salvação, demonologia, o estudo sobre os demônios, angelologia, o estudo sobre anjos, hermenêutica e também homilética. Então, eu te apresentei aqui o plano do estudo da teologia sistemática. Essas 11 matérias, você vai estar crescendo em graça, em estatura, diante de Deus e também diante dos homens. Cada mês, cada matéria, você vai estar recebendo um e-book, já vou liberar agora, para que você possa meditar e na próxima aula receber de Deus esta teologia sistemática, iniciando com a bibliologia. Então esta foi a nossa apresentação do plano bíblico de teologia sistemática. Fica na paz de Deus, em nome de Jesus. Até o próximo encontro, querendo Deus.